Boa tarde, irmãos. Graça e paz. É mais uma tarde que nós estamos no mesmo lugar, clamando o único Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Irmãos, hoje é dia 7 de junho. Daqui a 23 dias termina esse mês. E a gente está sempre assim meditando, refletindo, estudando sobre as Escrituras. E sempre, irmão, nós devemos entender, guarde bem isso no seu espírito. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, verso 2. Ele fala em Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, nós podemos entender pelas Escrituras que hoje pode ser melhor do que ontem e amanhã pode ser melhor do que hoje. Dê o seu like de joinha nesse nosso canal. Quando você dá um like, né, aquela mãozinha do lado aí que está do lado na parte de baixo, o YouTube entende que essa mensagem é boa e vale a pena ser compartilhada. E hoje, irmão, nós compartilhamos, eu não, né? Muitos compartilham tantas besteiras, né? Os TikToks da vida, para alguns cristãos, virou motivo até de evangelismo. Só quando a gente começa a estudar as fontes, a gente vê que a fonte não é uma fonte segura, nem é uma fonte abençoadora. Irmão, nós temos estudado esses dias, né? Por que eu sempre estudo o Antigo Testamento e as minhas mensagens é do Antigo Testamento? Porque, irmão, não existe dois testamentos. Existe uma única escritura que tem um objetivo de atingir a mim e atingir a você. Quando você compartilha essa mensagem com alguém, você está dizendo para esse alguém que vale a pena ouvir o que você está ouvindo. E com certeza, a unção que está sobre a minha vida é uma unção de desatar. Quantas pessoas, irmãos, já foram libertas no nosso ministério? Quantos foram curados em nosso ministério? Quantos na nossa casa apostólica foram livres de problemas financeiros? É muitos testemunhos que nós temos, irmão, que a gente não faz do YouTube uma plataforma de propaganda. A gente anuncia a palavra de Deus com verdade, com sinceridade, com temor, até com medo, porque, irmãos, horrível é a coisa e cair na mão de um Deus irado. Quando você abre a Escritura e começa a meditar, o que você não entende, você volta a ler. Irmão, ler a Bíblia é uma disciplina. Ninguém lê a Bíblia porque gosta. Ninguém lê a Bíblia porque gosta. Temos que ter um motivo para ler, motivo para meditar, motivo para estudar, motivo para crer, porque a Escritura, o apóstolo Paulo fala em Romanos 1,16, o seguinte: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Você pode ir aí, está cheio de pernilongo aqui, irmão, por isso que eu estou me batendo, cheio de pernilongo. Não tem caído chuva esses dias, como aqui tem um riacho que passa aqui, então aqui tem muito pernilongo. Mas não é isso que eu quero falar nessa. Eu quero falar o seguinte, irmãos. Se você ler a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, ler Josué, capítulo 24, né? Se você ler Deuteronômio, capítulo 8, Deuteronômio, capítulo 4, você vai ver vários textos citando um Deus que age, um Deus que fala, um Deus que opera, um Deus que cura, um Deus que cuida. E, irmãos, a gente fica vendo assim. Às vezes eu assisto algumas coisas na Record, começa aí, sempre tem assim uns filmes que eles pegam a escritura, cita o texto da escritura, mas a verdade que eles transmitem é outra verdade.
E uma delas está lá em Gênesis capítulo 12, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi, ele caminhou até Canaã, e havia um Egito no qual Abraão, na época de fome, ele foi para o Egito para tentar, né? Não sei se tentar uma nova vida. Só que Deus não mandou. Deus não mandou. Olha, irmãos, guarde isso. Deus não manda ninguém ir ao Egito. Deus manda sair do Egito. Né? Você vai ler a história que quando Abraão entrou no Egito, ele já arrumou problema. Nós temos aprendido, irmãos, sobre o hebraico, né? Temos estudado sobre a palavra do hebraico. E o hebraico tem uma história por detrás de outra história. E a palavra Egito, não sei se você já anotou, já escreveu, já pesquisou, ou já me ouviu em outras mensagens, que a palavra Egito vem de Mitzraim. Egito, Mitzraim. Que significa, irmãos, do hebraico para o português, lugar de aperto, lugar de sufoco, lugar de angústia. Você vai ver que quando Israel ficou no Egito, lá em Êxodo capítulo 1, você vai ler que o povo estava ali gemendo, chorando, clamando. E Deus ouviu o clamor do seu povo e mandou Moisés para fazer a obra que muitos não querem hoje fazer. Qual é a obra que Deus tem com a sua vida? Qual o ministério que Deus tem com você? Irmãos, aprenda uma coisa. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 10, está lá no texto. E Deus mudou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Abraão, ele foi um intercessor. Deus chamou Abraão de amigo e de profeta. Eu não sei onde você está nessa tarde, não sei o que você está passando, mas eu tenho uma certeza de uma coisa. O Espírito Santo que fala aqui comigo, ele fala aí com você. Se ele fala com cada um de nós de uma forma especial e singular, quem sabe essa palavra nessa tarde é para você que está me ouvindo. Quem sabe nessa tarde você está aí pensando como vai ser seu final de semana, como vai ser a sua segunda-feira que não chegou. Irmãos, temos que viver o dia que o Senhor nos acrescenta. Hoje, quantos não conseguiram chegar nos seus lares, não conseguiram chegar nos seus trabalhos? Agora mesmo eu estava num posto de saúde buscando uma receita. Chegou lá uma mulher, irmãos, que trabalha do lado do posto, passando mal. A gente não sabe, irmãos, o dia de amanhã. Só quando a sua vida está nas mãos daquele que tem o seu amanhã vai chegar. Aleluia. Sua vitória vai chegar. Sua resposta vai chegar. E nessa tarde, a minha oração é que você entenda o que eu estou dizendo nessa tarde. Você entendendo, você coloca em prática. Já abriu a sua Bíblia hoje? Eu citei alguns textos aqui, você poderia parar para ler. Josué capítulo 1, Deuteronômio capítulo 8, capítulo 6, Juízes capítulo 6, fala sobre Gideão, sobre os midianitas, sobre o roubo, né, por Israel. Pecar contra o Senhor vem a consequência. E todos nós, irmãos, temos um poder de decisão. Guarde bem isso. O diabo não tem poder sobre a sua vontade. O diabo ele oferece o produto, mas agora quem consome é você. Nós podemos nessa tarde, irmãos, meditar nessa palavra e falar assim, caramba, já entramos no 6º mês do calendário gregoriano. E o que eu tenho construído? O que eu tenho feito? Aonde eu pretendo chegar? Daqui a 6 meses vai terminar 2024. O que você tem semeado? O que você tem plantado? Guarde bem uma coisa, irmão. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas capítulo 6, com Deus não se zomba.
Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Eu queria que você nessa tarde, meu irmão e minha irmã, está me ouvindo nesses 10 minutos de reflexão. Pense bem, pense bem. Nos meus passos, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, o que faria Jesus? Como Jesus seria no meu lugar? Como Jesus faria em meu lugar? Como Jesus responderia em meu lugar? É uma reflexão, querido. É uma meditação. Essa palavra merecia um compartilhamento. Sabe por quê? Porque se você está ouvindo... É interessante. Eu não perco o meu tempo, porque, irmãos, tudo que eu assisto, eu tiro uma inspiração para uma mensagem. Eu estava assistindo esses dias sobre reis, que a Record está transmitindo, e eu estava vendo quando, no caso, na criação da Record, mostra Abrão com alguns israelitas chegando no Egito e muito felizes. Só que tem uma parte que eu achei interessante ontem, que Faraó, interessante isso, olha como é que eu pego o capítulo, detalhes, eu depois fico meditando. O próprio Faraó, na criação da Record, ele fala assim para Saraí, que não era Sara ainda: o teu Deus não é o Deus verdadeiro. Se vocês chegaram no Egito, famintos e maltrapilhas, por que o seu Deus, que fala que é o único Deus, lá no deserto, ele não tratou de alimentar vocês? É boa pergunta, irmãos. Sendo servo de Deus, sendo serva de Deus, como que é a nossa vida? De expectativas ou de propósitos? Quais são as nossas decisões orando e descansando? No Salmo 40 diz assim, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Até quando você tem esperado com paciência no seu Deus? Até quando você tem esperado com paciência no teu Deus? Irmãos, Deus não chega atrasado, Deus não adianta, Deus chega na hora certa. Tudo que Deus faz de forma perfeita. Nessa tarde, olha aqui, irmãos, onde eu estou. Olha que cenário lindo. Estou aqui clamando. Esses galhos secos, eles estão perante uma raiz que está perante um rio, ou onde passa águas correntes. Pode estar seco, você pode ver que está seco, mas tem folhas no meio dessa seca, não tem folha. Quer dizer, existe esperança para essas árvores, que umas partiram, mas a raiz continua fincada sobre a terra. Assim é a nossa vida. Se a sua vida está em Cristo, você pode passar até por momentos de aperto. Ninguém está isento de passar por aperto, irmãos, com permissão de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 8, está lá escrito que Deus deixou o povo ficar no deserto para provar o que estava nos seus corações. E às vezes, já aprendemos sobre isso, que Midbar, a palavra deserto, vem de Midbar, que significa lugar que Deus se revela. Deus quer falar com a gente nessa tarde. Deus quer revelar-se a nós de uma forma clara e objetiva. Agora, cabe você entender isso e colocar em prática. Nessa tarde, quando eu falo com você, eu estou ouvindo o Senhor falar comigo. Então eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que não estou entregue à própria, eu sei que os meus impulsos carnais não vão impedir o agir do Deus que é poderoso na guerra. Aleluia. Vale a pena, irmãos, permanecer fiel. Vale a pena permanecer na presença de Deus. Asaf disse isso, Salmo 73, verso 28. Quanto a mim, bom é estar junto de Deus.
Em Deus saltaremos muralhas. Em Deus destruiremos exércitos. E nessa tarde, sexta-feira, dia 7 de junho, você está aqui refletindo comigo, aprendendo a palavra de Deus. Antes de terminar essa mensagem, não deixe de compartilhar, dar o seu link de joinha, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, compartilhe essa mensagem, irmãos. O que não serve para você pode servir para alguém que está ao seu lado. E às vezes nós somos tão egoístas que nós ouvimos e vimos, sentimos que é Deus, mas não temos disposição para poder compartilhar. Então que nessa tarde tenha um final de semana abençoado, cheio da presença de Deus. Eu estou orando por você, pela sua casa e pelas suas causas. Fechando o nosso texto. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Shalom Adonai. Que Deus te abençoe. Ótimo final de semana. E amanhã eu prometo que vou trazer de novo uma reflexão, uma meditação da palavra de Deus. Tá bom? Deus te abençoe, querido. Estou orando por você.